Hoje eu vou te falar de duas plantas, uma foi usada num estudo indiano e outra num estudo coreano, que vão acabar com a tua queda de cabelo. Então, vamos pro vídeo! Oi, tudo bem? Eu sou a Grace e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para falar sobre saúde, beleza e qualidade de vida. E hoje eu vou falar de duas plantas que eu encontrei nas minhas pesquisas e em estudos internacionais que vão acabar com a tua queda de cabelo. São sugestões baratas e sem efeitos colaterais. Mas antes, te inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, porque eu tô preparando muita dica bacana aqui para vocês. E não deixa de ativar o sininho para receber as notificações do YouTube. Bom, a queda de cabelo, ela é uma coisa muito comum que acontece com todo mundo, só que podem ter causas diferentes em cada pessoa. Pode ser provocada por fungos, bactérias, pode ser também por algum tratamento do cabelo, por exemplo, descoloração, alisamento, tintura. Pode ser também causada por algum distúrbio da tireoide, tá? Porque a tireoide, ela regula muito a questão da pele, do cabelo. Então, de repente, procurar um médico se tu suspeitar de algum problema que pode estar acontecendo na tireoide. E outro fator é hormonal, tá? Então, tenho duas coisas assim pra te falar. Uma é o cortisol. Se tu tá te sentindo assim muito estressado no teu trabalho, avalia, porque pode ser que o cortisol ele tá muito elevado e aí o que acontece? O estresse que aumenta o cortisol aumenta muito a queda de cabelo. Então, quanto a isso, assim, tem que resolver essa causa mesmo, procurando alguma coisa para aliviar esse estresse, ansiedade. Outro hormônio que pode estar causando a tua queda de cabelo é a testosterona, mas não diretamente, assim, não é ela que vai estar causando a queda de cabelo, mas a substância que vem dela. Quando o nosso corpo tem um nível um pouco aumentado de testosterona, o que acontece? Ele vai tentar eliminar. E isso ele vai produzir uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que vai pegar a testosterona e vai transformar em dihidrotestosterona. É essa substância que vai agir lá no couro cabeludo e vai fazer com que o cabelo caia. Também vai deixar o cabelo mais fino, vai diminuir ali a irrigação capilar, então isso aí é a causa de muita queda de cabelo, calvície. Na mulher é um pouco menos comum, mas acontece também, é que a mulher ela tem menos hormônio, né, da testosterona do que o homem, mas no homem isso é um problema que causa calvície. E isso que eu quero te falar no estudo que eu encontrei. Nesse estudo indiano, então, eles testaram uma substância que é capaz de diminuir essa transformação da testosterona ali no couro cabeludo. Duas substâncias hoje, elas já são aprovadas pela Anvisa, que elas são usadas para queda de cabelo nesses casos, né? Que elas são receitadas, claro, por médicos. Uma delas é o minoxidil. Se tu já conhece, deixa aqui nos comentários. Porque assim, ó, o minoxidil, ele é uma substância que tu compra na farmácia, não tem retenção de receita, mas ela tem muitos efeitos colaterais, tá? Uma delas é deixar o cabelo ressecado. Então, assim, ela combate a queda, mas deixa o cabelo ressecado, então não é muito interessante, né? Além de ter um custo bem elevado também. E aí, o que esse estudo indiano fez? Eles encontraram uma planta que faz o mesmo efeito do minoxidil. E essa planta é o alecrim. Então, o alecrim, ele se mostrou com o mesmo efeito, eles compararam as duas substâncias, tanto o minoxidil quanto o alecrim, e teve a mesma eficácia do combate à queda do cabelo. Ela também diminui essa enzima que eu falei para vocês, que é a 5-alfa-redutase, ali no couro cabeludo. Além também do alecrim, ele aumentar a vascularização dos microvasos ali, que irrigam os folículos capilares, então ele ajuda, além de combater a queda, ajuda também a crescer o cabelo. O alecrim também serve como um tônico capilar, ele limpa ali, ele elimina as bactérias, os fungos, elimina um pouco da oleosidade, diminui também a caspa e a seborreia, então evita, além de evitar a queda, evita outros problemas no couro cabeludo. Ao penetrar na pele, ele vai estimular ali os vasinhos, a microcirculação do couro cabeludo e vai promover ali a nutrição, tá, dos fios.
Mas tu não vai aplicar o óleo essencial de alecrim puro no cabelo, tá? Ali no couro cabeludo. O que tu pode fazer? Compra algum óleo vegetal, por exemplo, o óleo de semente de uva, o óleo de abacate. Aí tu pega, coloca um pouquinho de óleo na tua mão, mais ou menos uma colher de sopa, assim, e coloca 2 gotinhas do óleo essencial de alecrim, tá? Porque os óleos essenciais, eles são muito fortes. Precisa bastante planta, assim, para fazer um pouquinho de óleo. Ali tá tudo bem concentrado, todos os componentes, tá? Por isso que ele tem esse poder, então, de fazer essa circulação ali no local, no couro cabeludo. Então, colocando um pouquinho de óleo vegetal, coloca 2 gotinhas e espalha ali no couro cabeludo. Utiliza uma vez por semana para ver como é que o teu couro cabeludo vai se comportando e deixa 20 minutinhos no cabelo. Aí depois é só lavar normal com shampoo e aplicar condicionador se tu costuma usar também. Já um estudo coreano, ele deu uma outra alternativa para nós, tá? É uma alternativa barata também e que tu vai encontrar em forma de shampoo na farmácia. Esse estudo eu encontrei no Jornal Coreano de Dermatologia. É um jornal bem interessante, então é um estudo internacional. Ele também cita que como o nosso couro cabeludo ele tem microvasos, a circulação ali é bem complicada e com a ajuda de algum componente que vai facilitar essa circulação, a gente pode estar eliminando essa queda dos cabelos. Essa substância é a capsaicina. Se tu já conhece ela, deixa aqui nos comentários, coloca aqui pra gente se tu já usa e se tu sente algum efeito na queda de cabelo. A capsaicina é uma substância que é extraída da pimenta, tá? Tu só encontra essa substância mesmo em shampoos em farmácia de manipulação. Aí lá tu pode estar pedindo numa concentração mais usual, mais baixa, pra te fazer um teste e ver primeiro se teu couro cabeludo não vai ficar sensível. Bom, tu vai usar ele uma vez por semana primeiro, pra ver como que vai se comportar no teu couro cabeludo. Vai massagear bem, como todos esses produtos capilares, deixa um tempo agindo ali, 2, 3 minutinhos e depois tu vai lavar normalmente e aplicar o condicionador. Ele vai prevenir tanto a queda quanto o aparecimento de caspa, também vai prevenir oleosidade, então vai deixar o teu couro cabeludo bem saudável. No momento que não tem oleosidade, ali no couro cabeludo também diminui um pouco a queda, né? Não é só a causa da hormonal ou outra causa, assim, que pode estar ocorrendo a queda, mas pode ser que a causa seja também só por oleosidade, e a capsaicina, então, vai estar aumentando a circulação e diminuindo também essa secreção de óleo do couro cabeludo, fazendo com que o teu cabelo cresça forte, saudável, brilhoso. Bom, eu te falei aqui sobre a saúde dos cabelos, 2 alternativas de estudos internacionais que tu pode estar testando no teu couro cabeludo. Então, se tu gostou desse vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para receber todas as novidades que eu tô pesquisando aqui para vocês, curte esse vídeo e deixa nos comentários se tu já usa algum produto, se tu tem alguma sugestão para o próximo vídeo. Até a próxima então, tchau!